O que você está prestes a descobrir pode mexer com tudo que você achava que sabia sobre sua caminhada espiritual. Por quê? Pare e pense comigo. Por que será que justamente aqueles que mais oram, que mais buscam, que mais se entregam, são os mesmos que hoje não encontram mais paz dentro das igrejas? O título deste vídeo diz tudo, mas ao mesmo tempo, não diz nada. E o que está por trás disso pode ser muito mais profundo do que você imagina. Existe um motivo oculto que muitos líderes não querem que você saiba. Uma verdade espiritual que, quando revelada, pode mudar completamente a forma como você enxerga sua missão aqui na Terra. Mas atenção, a resposta para essa pergunta não é simples. E o que você vai ouvir hoje talvez cause até desconforto. Mas é necessário. Porque se você é um escolhido, isso vai mexer com você. Antes de te revelar o verdadeiro motivo pelo qual os escolhidos perderam a paz dentro das igrejas, eu preciso te contar algo que aconteceu com uma inscrita do nosso canal, que se identificou como Camila. Camila era uma jovem extremamente devota. Cresceu dentro da igreja, participava de tudo, cultos, retiros, vigílias, até que um dia, ela começou a sentir algo estranho. Uma inquietação que não passava. Mesmo estando no altar, mesmo cantando louvores, ela sentia que algo estava errado. Um vazio profundo, como se sua alma estivesse em outro lugar. Ela tentou ignorar, achou que era só cansaço. Mas a sensação só aumentava. E foi aí que ela começou a perceber que a dor não era física, era espiritual. Camila estava acordando para algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. A verdadeira missão dos escolhidos pode não estar mais dentro de quatro paredes. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. Mas o que realmente está acontecendo? Por que esse sentimento é tão comum entre aqueles que são considerados espiritualmente despertos? A verdade é que há um movimento invisível acontecendo. Os escolhidos estão sendo tirados das estruturas religiosas convencionais. E não, isso não é uma rebelião. É um chamado. Um chamado direto do Espírito, rompendo com sistemas humanos para alinhar esses indivíduos com o plano divino original. E aqui entra uma verdade difícil. Nem todas as igrejas estão preparadas para lidar com esse tipo de pessoa. Os escolhidos carregam uma energia intensa, uma luz que incomoda, uma verdade que não se encaixa nos moldes. E isso, muitas vezes, os transforma em alvo de críticas, rejeição ou até mesmo isolamento. É como se, ao invés de encontrar abrigo, eles passassem a ser vistos como ameaça. Mas por quê? Aqui está o ponto que poucos têm coragem de admitir. A maioria das igrejas, infelizmente, está mais preocupada em manter suas estruturas do que em ouvir a voz de Deus. Quando um escolhido entra em um ambiente onde o Espírito já não habita mais, ele sente. E sente com força. É como tentar acender uma vela em um lugar sem oxigênio. A luz até tenta brilhar, mas é abafada. E isso gera um conflito interno muito grande. Porque o escolhido sente culpa. Ele pensa que está em pecado, que está se afastando. Mas, na verdade, ele está sendo guiado para algo maior. Deus está separando. Deus está despertando. E nesse processo, a paz muitas vezes se esconde, não por ausência de fé, mas por excesso de verdade. Você já sentiu isso? Comenta aqui embaixo se você já passou por algo parecido, porque talvez você não esteja sozinho. Existe uma frase que tem se repetido nos sonhos e revelações de muitos escolhidos: saia do meio deles. Mas o que isso quer dizer? Significa abandonar a fé? De forma alguma. Significa que o tempo da dependência das estruturas humanas acabou. Que Deus está chamando seus escolhidos para um relacionamento direto, íntimo, sem intermediários, sem manipulação. Isso não quer dizer que todas as igrejas estão corrompidas, mas sim que nem todas estão alinhadas com o mover atual do Espírito. E quando um escolhido entra em um lugar onde a presença de Deus já se foi, ele sente. Ele sabe. Ele ouve o silêncio espiritual. E isso é doloroso, porque ele ainda ama os irmãos. Ele ainda deseja servir. Mas o chamado agora é outro. É para fora. É para os campos. É para onde as almas estão sedentas, mas não entram mais nos templos. E essa é uma das maiores dores do escolhido, ser chamado para fora enquanto ainda ama quem ficou dentro. Vamos entender uma coisa muito séria.
A inquietação que você sente não é confusão. É direcionamento. Muitos têm confundido desconforto espiritual com frieza. Mas o frio que o escolhido sente dentro da igreja, muitas vezes, é a ausência da chama verdadeira. É a presença trocada por performance. É o espírito sendo abafado por programas. Quando um escolhido começa a perceber isso, ele entra em crise. Porque tudo que ele conhecia começa a ruir. Mas é necessário. Porque antes da reconstrução, vem a desconstrução. E se você está passando por isso, saiba, você não está sendo rebelde, você está sendo real. Deus está tirando o que é de mentira da sua vida e te levando para um lugar onde a unção flui de verdade. Mas esse caminho é solitário. É doloroso. E por isso muitos voltam atrás. Mas você não vai voltar. Porque agora você entendeu. Esse desconforto é o seu despertar. E nesse ponto da caminhada, algo começa a ficar muito claro. Os escolhidos não são feitos para se acomodar. Eles não conseguem ficar muito tempo em ambientes onde o espírito não se move mais. E aqui vem uma das verdades mais difíceis de engolir. Em muitas igrejas, a presença de Deus já partiu, mas o sistema continua funcionando como se nada tivesse acontecido. As luzes estão acesas, os bancos estão cheios, os cânticos continuam, mas o céu está em silêncio. E é exatamente por isso que os escolhidos se sentem tão incomodados. Eles não conseguem mais se alimentar de algo que parece vivo por fora, mas está seco por dentro. E esse é o grande sinal. Quando seu espírito começa a rejeitar o que antes te edificava, é porque você está sendo chamado para algo mais profundo. Algo que não cabe mais nas paredes da religião. Algo que só pode ser encontrado na intimidade com Deus. A verdade é que Deus sempre fez isso com seus escolhidos. Moisés teve que ser tirado do Egito. Elias teve que se esconder na caverna. João Batista viveu no deserto. E até Jesus, o Filho do Deus vivo, foi rejeitado dentro das sinagogas. O padrão se repete. O verdadeiro mover de Deus nunca coube nos sistemas da época. E com você, não será diferente. Talvez você ainda esteja tentando se encaixar, tentando forçar uma paz que já não existe mais. Mas escute isso com atenção. O seu espírito não está inquieto por acaso. Você está sendo chamado. E sabe o que dói? Saber que nem todos vão entender. Muitos vão te julgar, te chamar de desviado, de rebelde. Mas a verdade é que só quem carrega o chamado entende o peso do silêncio de Deus dentro de um lugar onde ele já não habita. E essa é a maior solidão que um escolhido pode sentir. Nesse momento, muitos se perguntam, mas será que o problema está em mim? E é aqui que começa o verdadeiro conflito interno. O inimigo se aproveita da dor do escolhido para plantar culpa. Ele sussurra, você esfriou, você não ora mais como antes, você se desviou. Mas preste atenção nisso, a ausência de paz não significa ausência de fé. Muitas vezes, ela é o sinal mais claro de que sua fé está evoluindo, de que você está saindo da superfície para mergulhar em águas profundas. E esse processo dói. Dói porque você se vê sozinho. Dói porque você começa a questionar tudo. Mas também é nesse exato ponto que o Espírito começa a te revelar coisas que antes você não via. Começa a te mostrar que você não está perdido. Você está sendo reposicionado. Não para um lugar confortável, mas para um lugar de propósito. E esse lugar, muitas vezes, não é dentro da igreja, é dentro de você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você já sente essa verdade. Você talvez esteja vivendo essa fase de confusão espiritual, se perguntando por que já não sente mais o mesmo fervor ao entrar em certos lugares. Mas isso não é o fim da sua fé. Isso pode ser o começo de uma fé ainda mais profunda. Porque Deus está levantando uma geração de escolhidos que não dependem mais de palcos, de microfones ou de cargos eclesiásticos para fazer a diferença. Uma geração que entende que o templo verdadeiro é o corpo, que a presença de Deus se carrega no espírito, não no endereço da congregação. E esse entendimento liberta. Liberta da culpa, liberta do medo, liberta da religiosidade. E se você está sentindo esse chamado, comenta aqui embaixo, eu sou um escolhido em movimento. Vamos mostrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Mas não se engane, esse caminho tem um preço.
Ser um escolhido fora das estruturas tradicionais significa estar constantemente em guerra. Contra o sistema, contra os julgamentos, contra a própria solidão. É como caminhar com um farol aceso num mundo de trevas. Você brilha, mas incomoda. Você cura, mas é ferido. Você liberta, mas é aprisionado por olhares de reprovação. Isso tudo faz parte da jornada. E é importante que você entenda isso para não desistir no meio do processo. Porque a sua missão não é agradar homens, é obedecer ao Espírito. E o Espírito te levou até aqui por um motivo. Ele quer que você entenda que sua falta de paz não é problema, é bússola. E ela está apontando para o seu novo tempo. Um tempo fora das paredes, fora das regras humanas, mas dentro do plano eterno de Deus. É nesse ponto que muitos voltam para o sistema. Porque a solidão assusta. Porque o silêncio de Deus parece castigo. Mas isso não é castigo. Isso é treinamento. O deserto que você está atravessando agora é o mesmo deserto que moldou Moisés por 40 anos. É o mesmo que preparou Jesus antes de começar seu ministério. O silêncio de Deus é o momento em que ele mais fala com os escolhidos, só que não com palavras, mas com experiências. Ele não te explica, ele te transforma. E quando você sai desse processo, você sai com autoridade. Autoridade que não foi dada por homens, mas forjada na dor, no jejum, na renúncia. E é por isso que os escolhidos incomodam tanto, porque eles carregam algo que não se compra, não se aprende, não se imita. Carregam a marca da separação. A mesma marca que está em você agora. E agora que você começa a entender o motivo por trás da sua inquietação, algo começa a clarear no seu espírito. Você não está sendo excluído, está sendo separado. Existe uma linha invisível que o céu está traçando entre os que vivem da religião e os que vivem pela revelação. Os escolhidos não conseguem mais aceitar uma vida espiritual rasa, porque o espírito deles foi programado para as profundezas. E quanto mais eles tentam se encaixar nos moldes antigos, mais a alma grita por liberdade. Isso explica por que, mesmo estando cercados de pessoas, sentem-se sozinhos. Porque, mesmo ouvindo pregações e cânticos, não se sentem mais alimentados. O alimento que sustenta o escolhido agora é outro, é a revelação direta, é a presença manifesta, é o chamado inegociável. E é por isso que os olhos espirituais se abrem, para ver onde antes só havia aparência. O que estamos vivendo é um movimento profético. E quem é espiritual entende. Deus está recolhendo os seus. Não para escondê-los, mas para refiná-los. Não para envergonhá-los, mas para prepará-los. Há um preparo acontecendo nos bastidores da fé, e só os sensíveis conseguem perceber. Você não foi afastado, você foi convocado para um nível mais elevado. A questão é, você está disposto a pagar o preço? Porque com mais luz, vem mais responsabilidade. E com mais discernimento, vem mais peso espiritual. Muitos não suportam essa carga, por isso recuam. Mas os verdadeiros escolhidos permanecem. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, eles continuam. Porque dentro deles há uma certeza maior do que qualquer dúvida: Deus ainda está no controle. E se Ele está guiando seus passos, até a dor tem propósito. Até o silêncio tem direção. E nesse novo caminho, você vai perceber algo ainda mais profundo. O templo agora está dentro de você. O altar está no seu coração. E a presença de Deus não é mais sentida só nos cultos. Ela te persegue no quarto, no trabalho, no ônibus, na madrugada. Você começa a viver uma fé viva, constante, real. E essa fé vai te revelar quem realmente está com você e quem estava só pela aparência. Muitos se afastam quando você para de seguir o fluxo. Mas os verdadeiros irmãos, os que também são chamados, vão começar a surgir. Deus começa a unir os separados. Começa a formar uma nova igreja, não de paredes, mas de pessoas. Não de templos, mas de testemunhos. E você vai perceber que esse isolamento foi necessário para que a sua fé se tornasse inabalável. Porque quem caminha sozinho com Deus, não se curva mais diante dos homens. Agora você entende por que os escolhidos não encontram mais paz dentro das igrejas. Porque a paz verdadeira não está mais ali. Porque a missão deles não está mais ali. Deus já o chamou para fora. Para o campo.
para as ruas, para os lugares onde ninguém quer ir, para as almas que foram esquecidas pelos sistemas. O escolhido é, antes de tudo, um inconformado. E esse inconformismo é o combustível da sua missão. Por isso ele não para, não se acomoda, não aceita menos do que a presença verdadeira. E talvez agora você esteja pensando, e o que eu faço com tudo isso? A resposta é simples, mas poderosa: obedeça. Mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sozinho. Obedeça. Porque o mesmo Deus que te tirou do sistema vai te levar ao destino. Ele não começa nada que não vá terminar. E o que ele está começando em você vai impactar gerações. Você precisa saber, essa dor não é em vão. Essa inquietação, esse desconforto, essa sensação de não pertencimento, tudo isso é parte do processo. Você está sendo moldado para algo que nem imagina ainda. E se você tem chorado nos últimos dias, se questionado, se sentido perdido, saiba, isso é sinal de que o céu está mexendo nas estruturas. É como se o próprio Deus estivesse desinstalando o antigo para instalar o novo. Mas para isso, ele precisa te esvaziar. Precisa te tirar da zona de conforto. Precisa te fazer andar por caminhos que você nunca pensou em trilhar. E esse é o caminho dos escolhidos. Um caminho estreito, solitário, mas cheio de glória. Um caminho onde cada lágrima é regador do seu futuro. E cada renúncia, uma chave que abre portas espirituais que você jamais imaginou acessar. E se você está sentindo isso, se essas palavras estão mexendo com você de alguma forma, então escreva aqui nos comentários: eu estou em processo. Porque esse reconhecimento não é fraqueza, é força. É coragem de admitir que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece desmoronar. E quando você comenta, você encoraja outros. Você mostra que há uma geração inteira passando por isso em silêncio. Que há outros como você, sentindo o mesmo chamado, enfrentando as mesmas dores, carregando o mesmo peso. E juntos, mesmo à distância, formamos o corpo invisível dos escolhidos. Um corpo espalhado, mas conectado pelo Espírito. Um exército silencioso, mas imparável. Porque enquanto muitos estão preocupados em manter o controle, os escolhidos estão sendo treinados para manifestar o reino. E agora que você compreendeu que esse chamado não é individual, mas coletivo, começa a enxergar os sinais ao seu redor. Eles sempre estiveram ali. Aqueles momentos em que você sentiu que algo estava errado, mas não sabia explicar. Aqueles cultos onde todos pareciam impactados, mas você sentia como se estivesse do lado de fora. Aqueles momentos em que, mesmo orando com intensidade, parecia que o teto estava fechado. Tudo isso foi parte do seu despertar. Foi o Espírito sussurrando que seu tempo naquele ambiente havia acabado. E, ao contrário do que muitos pregam, isso não é rebeldia, é realinhamento. É reposicionamento. Deus não está te afastando dele. Ele está te aproximando dele de forma direta, sem intermediários. E esse tipo de relacionamento só os escolhidos conseguem sustentar. Porque é um relacionamento exigente, profundo, íntimo e verdadeiro. Você já reparou como os escolhidos não conseguem mais tolerar certas hipocrisias? Como seu espírito começa a se revoltar ao ver líderes buscando glória própria ou igrejas virando empresas? Isso não é orgulho, é sensibilidade espiritual. Os olhos do seu entendimento foram abertos, e agora não tem mais como fingir que não vê. Você percebe quando a unção é forçada, quando a palavra é manipulada, quando o mover é teatral. E isso te fere, porque você ama a obra, ama as almas, mas não consegue mais compactuar com a falsidade. E essa dor te isola, mas também te consagra, porque Deus está te mostrando que há um novo tempo chegando. Um tempo onde os verdadeiros adoradores não estarão mais presos a denominações, mas serão guiados pelo Espírito em toda parte. E isso, meu irmão, já começou. Estamos vivendo um momento profético que foi previsto há séculos. O tempo em que os verdadeiros escolhidos seriam tirados do meio do povo para serem santificados, capacitados e enviados de volta com autoridade. Autoridade que não vem de placas, mas da presença. E por isso, muitos têm sofrido calados.
Sentem que não pertencem mais ao lugar onde cresceram espiritualmente. Sentem que as palavras já não têm o mesmo efeito, que os louvores perderam o brilho. Mas é porque a fonte mudou. Deus está te levando para beber direto da rocha. E isso muda tudo. Porque, a partir de agora, você não vai mais depender de ambientes para sentir Deus. Você vai carregar a presença onde quer que vá. E onde você pisar, algo vai mudar. Porque o escolhido deixa marcas. E as marcas que você carrega foram feitas no deserto, na dor, na ausência de paz que hoje você começa a entender. Mas atenção, com esse chamado também vem uma grande responsabilidade. O inimigo sabe quem você é. E ele tentará de todas as formas te confundir. Te fazer pensar que está sozinho, que está errado, que está se desviando. Ele vai usar até pessoas próximas para te acusar. Mas escute isso, quem te chamou foi Deus. E se foi Deus quem te separou, então nenhuma acusação vai impedir o que Ele tem para fazer na sua vida. Por isso, permaneça firme. Ainda que tudo ao seu redor pareça desmoronar, não perca a fé. Porque esse é só o começo. Deus está te tirando do sistema para te colocar no centro da vontade dele. E esse centro não é confortável, mas é poderoso. É ali que você será renovado. É ali que você será capacitado. E quando tudo estiver pronto, Ele te enviará para impactar, para curar, para libertar. Porque é isso que os escolhidos fazem. Chegamos em um ponto onde já não dá mais para fingir. Ou você vive o chamado, ou vive o sistema. E viver o chamado é caro. Custa sua reputação, seus relacionamentos, suas certezas. Mas vale cada segundo. Porque, do outro lado da renúncia, existe uma glória que ninguém pode roubar. Um nível de intimidade que te faz suportar qualquer dor. Os escolhidos não foram chamados para viver uma fé fácil. Foram chamados para viver uma fé que transforma. E transformação dói. Desconstrói. Sacode tudo. Mas reconstrói com fundamentos eternos. Você está sendo reconstruído agora. E, daqui para frente, sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando um escolhido entende seu chamado, ele para de correr dos processos. Ele abraça a dor, sabendo que ela está moldando algo eterno. E esse algo eterno é o propósito que Deus confiou a você. Então escute com atenção. Essa paz que você procura não será mais encontrada em lugares. Ela será encontrada na presença. Não importa onde você estiver. Se estiver no monte, na rua, no quarto, ali será seu altar. Porque a igreja que Deus está levantando não tem endereço fixo. Tem essência. Tem presença. Tem verdade. E você faz parte dela. Você não está aqui por acaso. Você não clicou nesse vídeo por engano. Foi o próprio Espírito que te trouxe, para te lembrar que você é um escolhido, um separado, um enviado. E que, mesmo sem entender tudo agora, você está no caminho certo. O caminho da renúncia, da verdade, do propósito. E, se você sentiu que essa palavra é para você, escreve aqui nos comentários. Eu aceitei o chamado. Porque hoje, algo no céu foi ativado sobre a sua vida. E agora que chegamos ao final desta mensagem, você pode olhar para trás e entender. Tudo aquilo que te tirou a paz não foi para te afastar de Deus, mas para te aproximar dele de um jeito que ninguém jamais conseguiria te ensinar. Cada lágrima, cada silêncio, cada decepção dentro da igreja, foi o próprio Deus te chamando para um relacionamento mais puro, mais verdadeiro, mais direto com Ele. Você não é rebelde. Você não é frio. Você é um escolhido que não cabe mais em estruturas humanas. E quando você finalmente entende isso, a culpa desaparece e a convicção nasce. Você começa a caminhar com firmeza, mesmo sem aplausos, mesmo sem apoio. Porque a presença se tornou o seu combustível. A intimidade com Deus, o seu refúgio. E a missão, agora está clara. Você foi chamado para ser luz fora do templo, sal onde ninguém mais quer pisar, voz profética no deserto da religiosidade. E por isso, essa jornada só está começando. O que você viveu até aqui foi só o processo de separação. Agora, Deus começa a te levantar.
em autoridade, em discernimento, em coragem. Você será a resposta onde há dor. Será a direção onde há confusão. E será cura onde há ferida. O mundo espiritual já reconhece quem você é. E as trevas sabem que não poderão te parar. Porque o que foi gerado no secreto agora será manifestado em público. E tudo aquilo que te fez chorar, agora será testemunho que vai libertar outros. Porque você não é apenas alguém que sentiu a dor de não se encaixar. Você é alguém que entendeu que nasceu para romper. Romper com tradições, com manipulações, com tudo que limita o agir de Deus. Você é um escolhido. E o mundo vai ouvir a sua voz. Porque a voz de Deus já ecoa dentro de você.